Olá, meus amigos, você que me acompanha aqui pelo YouTube, vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Tem alguns assuntos assim que estão bombando na internet hoje, na mídia esportiva, e eu quero partilhar com vocês, discutir num bom sentido, né? E vamos lá para as tretas do dia de hoje. Mas antes de mais nada, quero me apresentar a você. Chamo Tarcísio, o meu canal Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Eu peço que você que ainda não se inscreveu, que está assistindo, clica aqui, ó, do ladinho aqui, tem uma setinha vermelha aqui, um quadradinho vermelho, clica aí, se inscreva no meu canal, me ajude, dê essa força para mim aí, eu preciso da tua ajuda aqui no meu canal, fazer ele crescer cada vez mais, ok? É isso aí, obrigado pela força, obrigado pela ajuda e tamo junto, tá? São várias tretas hoje, o futebol tá parado essa semana e nós vamos ter rodadas dos estaduais, mas é pro final de semana, né? Houve ontem um jogo do Atlético Mineiro e o Milionários, o Atlético venceu de 3-1 e se classificou para a próxima fase da Libertadores, mas assim, não é um jogo assim que não tinha interesse nenhum, né? Apesar do gol, uma puxeta do Hulk, um belíssimo gol, mas assim, deixa pra lá. Agora vamos falar sobre as tretas que soltaram hoje na internet de alguns famosos do futebol, né? A primeira treta que aconteceu é lá no São Paulo, entre Rogério Ceni e Marcos Paulo. Primeiro, Marcos Paulo é um jogador reserva do São Paulo, né? E o Rogério Ceni, ídolo da torcida do São Paulo, ídolo máximo do São Paulo. O que o Cássio é no Corinthians, o Rogério é no São Paulo. Com a única diferença que o Rogério marcou mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, né? Essa é a diferença. O resto, os dois são ídolos iguais. Então, eu quero deixar bem claro, antes de mais nada, eu estou do lado do Rogério Ceni. Para mim, o grande pecado do Rogério Ceni foi querer ser técnico de futebol do São Paulo. Rogério Ceni, quando parou de jogar futebol, ele parou e a torcida o idolatrava, o ídolo máximo do São Paulo. E hoje eu vejo nas redes sociais torcedores ilustres, né, como o velho Tricas, o louco São Paulino, eu vi e outras por aí, outros torcedores do São Paulo chamando o Rogério Ceni de burro, de burro. O Rogério Ceni não tem jogadores à altura, não tem jogadores para pôr em campo. E a torcida ainda, ou seja, tudo aquilo que ele construiu como jogador foi por água abaixo quanto técnico. Por isso eu fiz um vídeo lá atrás, no meio do ano passado, dizendo que se o Cássio um dia parar de jogar futebol e inventar de ser técnico de futebol, que ele vai ser técnico de outros times, menos do Corinthians. Porque apesar que a torcida do Corinthians não é à toa que tem um nome de fiel, porque a torcida do Corinthians ela é fiel. Ela está com o técnico, né? Com os jogadores, ela apoia o tempo todo. Isso sim, isso é fato. Mesmo o Silvinho, ano passado, eu não vi a torcida do Corinthians chamar o Silvinho de burro. Eu não vi a torcida do Corinthians massacrar o Silvinho. Eu vi a torcida do Corinthians pedir a saída dele. Mas ofender, chamar de burro, de não sei o quê, conforme a torcida do São Paulo está. E isso que o Silvinho não foi ídolo do Corinthians como o Rogério Ceni foi no São Paulo. Que fique bem claro isso. Portanto, o Rogério Ceni teve uma história. O único clube que ele jogou foi o São Paulo. E agora a torcida chama-o de burro, né? E aí querem que ele faça um omelete sem ovos. Aí não tem como. Agora, entre Rogério Ceni e Marcos Paulo, quem é Marcos Paulo para querer discutir com Rogério Ceni? Quem é esse elenco do São Paulo ridículo para tomar as dores do Marcos Paulo e ir reclamar para a direção do São Paulo sobre a discussão que eles tiveram? Quem esses jogadores, como diz o velho Tricas, mequetrefes que são, querer discutir com o Rogério Ceni?
Rogério Ceni é ídolo do São Paulo. O nome, na galeria da fama, na calçada da fama, se é que tem lá no Morumbi, o Rogério está num piso superior a todos os outros. Porque ele foi um grande jogador que o São Paulo teve. Eu me lembro muito bem, meu irmão é São Paulino doente, e eu falava para ele, logo assim, faltando 2 anos para o Rogério se aposentar, eu falava para ele, falei, olha, curta muito o São Paulo enquanto vocês têm esse goleiro que está jogando aí. Porque o dia que o Rogério parar de jogar, vocês não ganham mais nada. Dito e feito. Rogério se aposentou. Até hoje, o São Paulo não conseguiu um goleiro à altura. Nenhum. Pode juntar todos os goleiros, desde do primeiro que entrou no gol do São Paulo até esse último agora aqui, nenhum, juntando todos eles, não vai amarrar a chuteira do Rogério Ceni. Tá? Essa é a primeira treta do São Paulo. Eu estou do lado do Rogério Ceni e a torcida do São Paulo deveria estar do lado do Rogério Ceni. Porque quem é Marcos Paulo para querer discutir com o Rogério Ceni? Quem são esses jogadorzinhos de quinta categoria querer tomar as dores do Marcos Paulo e reclamar para a direção do São Paulo? Ah, não dá, né? Rogério Ceni é outro patamar. Não dá para se discutir. Agora, essa foi uma treta que eu, com certeza, estou do lado do Rogério Ceni. Eu não sei o que você pensa, pode até falar aí, comentar você, São Paulino, que está me assistindo nesse exato momento, pode até deixar a sua opinião aqui no meu canal, aí no YouTube, né? Esse canal é assim, é para você, este programa aqui é para você. Outra treta que aconteceu hoje, que estão nos sites esportivos, é entre Tite e Neto, apresentador dos donos da bola da Bandeirantes, ex-jogador do Corinthians. O Brasil, quando foi eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, o ano passado, o Neto, no seu programa, ele desceu a lenha no Tite, com todo o direito que ele tinha, com toda a razão que o Neto tinha que descer a lenha mesmo. A única coisa que o Neto perdeu a razão foi quando ofendeu o Tite e o xingou, né? Quero ver se tem aqui, tem a reportagem aqui, que fala exatamente aquilo que o Neto disse pro Tite, assim que o Brasil foi eliminado. Na ocasião, Neto usou os seguintes termos para se referir ao treinador. Presta atenção no que o Neto falou. Aí também, né, o Neto procurou e encontrou. Treinador filho de uma né? A gente sabe muito bem o que ele quis dizer. Desgraçado, sem vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo. Olha, o Neto também abusou, né? Eu acho que esses termos, assim, ele chamar o Tite de burro, falar que o Tite faz parte de uma panela, ou sei lá, que o Tite não tinha mínima condições de dirigir a seleção brasileira, aí sim, ok. Agora, do jeito que ele falou, burro, idiota, imbecil, aí também é demais. Vagabundo, não, vagabundo também não. Eu não gosto, eu sou corintiano, doente, eu tinha um Tite como se fosse um ídolo. Mas hoje eu não gosto do Tite. Devido às suas posições em algumas coisas por aí, que eu não vou comentar aqui no meu canal, eu não gosto do Tite. Eu sou corintiano e não gosto do Tite e não gostaria de ver o Tite no Corinthians mais. Eu acho ele muito arrogante. Porque ele ganhou tudo no Corinthians, ele acha que ele é o melhor do mundo. Só que não chega, coitado. Então, mas o Neto, ele abusou. E agora, os advogados do Tite alegam que ele foi ofendido, né? E essas ofensas que foram feitas num programa de televisão e também pelo YouTube e atingiu mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, é a segunda treta que vai dar o que falar ainda. O Neto vai ser processado e depois desse processo ele vai ter que responder e fica para os juízes definirem o que vai acontecer. Eu acho, sinceramente, que o Neto vai ter que pagar aí um salário aí, eu não sei o que vai sobrar para ele,
vai ter que pagar alguma coisa aí para o Tite, que o Tite não vai nem usar, porque o Tite já é rico, já é milionário, né? Então não vai ter problema nenhum. Agora, vai dar nada não, vai dar nada não. E agora eu quero falar de uma outra treta que apareceu. Essa aí eu vou falar a verdade para vocês, eu não esperava isso não. Aconteceu no Corinthians. Corinthians também acontece de tudo, não? Acontece de tudo. Mas enfim, já foi mesmo. Eu quero falar para vocês da treta entre Andrei Sanches e o ex-zagueiro do Corinthians, o Chicão. O Andrei Sanches, num podcast da vida por aí, ele deu uma entrevista e no podcast ele disse que ele chamou o Chicão de vagabundo não, perdão, ele chamou ele de covarde, chamou o Chicão de covarde. Quando o Chicão ficou sabendo disso, ele retrucou na hora. Eu lembro, eu tava passando aqui nas redes sociais, eu vi o Chicão ao vivo, descendo o cacete no Andrei Sanches, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Aí eu fui procurar saber e ele estava retrucando o Andrei Sanches sobre a discussão, porque o Andrés diz que o Chicão, quando era capitão do Corinthians, ele não dava entrevista, ele fugia, ele não se posicionava como um capitão deve se posicionar dentro de uma equipe. E depois, quando o Tite o afastou, depois do jogo do Santos contra o São Paulo, que foi aquela retomada histórica do Corinthians, ele o afastou do time e o Chicão pediu para nem ser relacionado porque ele não estava com condições psicológicas para jogar. E o Tite, então, nem relacionou o Chicão para aquela partida. E o Andrés disse que o Chicão foi covarde, né? E depois ele começou a dar entrevista, parava o carro dele, dando entrevista para todo mundo aí, reclamando de tudo. Ou seja, essa foi a discussão. Eu acho também que o Andrés foi um pouquinho longe, chamar de covarde uma pessoa. Acho que o termo usado tanto pelo Neto na discussão contra o Tite e do Andrés contra o Chicão, acho que eles pegaram meio pesado. O Chicão pode ser o que for, mas covarde, tenho certeza que ele não é. O Chicão nunca fugiu da raia, nunca fugiu do pau. Ele e o Chicão ainda vai e fala: eu quero ver o Andrés me encarar na arena lotada, arena neoquímica lotada, eu e ele dentro do campo. Quem que vai aplaudir o Chicão e quem vai aplaudir o Andrés? O Chicão deu na lata dele, né? O Andrés, na minha opinião, quando ele foi presidente do Corinthians, no rebaixamento, quando ele assumiu o Corinthians, subiu o Corinthians, montou aquele timaço, chamou o Ronaldo Fenômeno, ele fez uma gestão brilhante. Ali ele deveria nunca mais ter se posicionado como técnico, como presidente do Corinthians. Acabou ali. Se ele terminasse ali, ele seria o maior presidente que o Corinthians já teve. Aí ele veio para o segundo mandato, aí ele arrebentou. Aí ele destruiu o Corinthians. Destruiu o Corinthians. O Corinthians hoje está endividado muito por culpa da má gestão do Andrei Sanches e todo esse grupo dele. Depois que o Dualib deixou a presidência do Corinthians e a chapa do Andrés venceu as eleições, de lá para cá só está mudando o nome do presidente, porque é só a chapa do Andrés que ganha. É só a chapa dele que ganha. Ou seja, está na hora de mudanças no Corinthians. Novos candidatos, novas pessoas. Tomara que o Ronaldo Giovanelli se candidata pela oposição para poder mudar alguma coisa. O Neto, eu acho que não seria bom, não, porque o Neto é fio desencapado. O problema do Neto é que ele é um fio desencapado e dá medo. Eu acho que seria ótimo para o Corinthians, mas na mesma hora que seria ótimo, eu tenho medo, porque ele, assim, do nada, ele pode arrumar para a cabeça. Então, eu tenho um certo medo do Neto lá. Mas deixando isso de lado, falando das tretas, o Chicão e o Andrés pegaram pesado esses dias também. Então, ou seja, hoje foi dia das tretas, né? Chicão e Andrés, Marcos Paulo e Rogério Ceni, Tite e Neto. Olha só para vocês verem como está o futebol hoje. Isso porque a bola não rolou, né? Imagina se a bola estivesse rolando, o que não seria, né?
Mas é isso aí, rapaziada. Eu quero voltar a falar um pouco mais sobre essas tretas, sobre essas confusões. Hoje não vou falar muito de... tem algumas novidades do Corinthians que eu quero fazer um novo vídeo aqui. Amanhã eu quero colocar no canal sobre algumas contratações. Christian Barleta já foi aprovado nos exames médicos, já vai vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians contratou mais um jogador, um lateral, se não me engano, tá aqui o nome dele. João Vinícius. João Vinícius é o novo lateral do Corinthians, ele tem 18 anos, ele vem por empréstimo ao Corinthians, né? É isso aí, rapaziada. Eu vou fazer outros vídeos depois falando das contratações, daquilo que o Corinthians espera, promete chegar mais reforços ou não. É isso aí, tá? Eu falo num próximo vídeo. Obrigado pela tua audiência, obrigado porque você me acompanha aqui no canal, obrigado porque você está se inscrevendo e está me seguindo aqui nas plataformas, ok? Obrigado mesmo de coração, tamo junto. Vai, Corinthians!